Bom, o que nós podemos fazer agora é tentar, a partir de um processo aí de busca a partir de bases acadêmicas, por exemplo, como essa aqui da Cielo, tentar, após selecionar os principais artigos, aqueles que serão lidos e posteriormente inseridos no seu texto, né? Tentar organizar esses trabalhos de maneira a facilitar o processo não só da revisão da literatura, mas também da organização das referências bibliográficas. Eu vou pegar um exemplo aqui, né? A gente fez uma busca com a palavra inovação e empreendedorismo, no campo título, e apareceram esses 13 trabalhos aqui. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, né, Inovação Social e Empreendedorismo Institucional, né, me pareceu importante, eu vou clicar aqui para disponibilizar o texto em português. Após a leitura do resumo, né, esse trabalho pareceu interessante e a gente pode baixar esse artigo e gravar numa das pastas, organizar numa das pastas, mas o que a gente vai fazer aqui é um pouquinho diferente. A gente vai organizar esse artigo citado no formato de citação. Então, eu vou utilizar como exemplo o Zotero. O Zotero é um aplicativo em que a gente pode armazenar todos os trabalhos, né? Seja ele no formato de um livro, seja ele no formato de um artigo de periódico. E aí observem aqui que tem todos os campos, né, sobre aquele trabalho, né? É o tipo de trabalho, o título, os autores, né? Se tiver resumo, né, ele é apresentado aqui. Título da publicação, volume, páginas, ano, né, data de publicação, enfim. Isso é importante para a gente ter um banco de dados das referências bibliográficas que serão efetivamente utilizadas no texto que está sendo escrito. A gente tem duas maneiras de fazer isso aqui, tá? Uma é a gente criar, né, por exemplo, um artigo, né? Aí eu vou inserir manualmente aqui o título desse artigo, né? Os autores desse artigo, né? O resumo, o título da publicação. Então, essa é uma maneira manual de inserir uma referência bibliográfica no banco de dados aqui. No caso, eu estou usando o Zotero, tá? Mas existem maneiras automatizadas. Eu vou criar aqui uma coleção chamada teste, só para não poluir aqui a minha biblioteca, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente vai, uma vez instalado o aplicativo e a extensão, eu estou usando aqui o Google Chrome, todas essas bases de pesquisa, né, a Cielo, por exemplo, ela tem aqui, né, extensões que habilitam, né, a possibilidade de salvar nesses tipos de banco de base de dados, né, e gerenciador de citações. Eu tenho aqui instalado uma extensão para o Mendeley, que é também um outro. Eu vou usar o exemplo do Zotero, que é esse que a gente abriu agora. Então, se eu der aqui um Save to Zotero, ele vai me perguntar aqui aonde eu quero salvar. Ou eu salvo na minha biblioteca, né, ou naquela pastinha chamada teste, que foi o exemplo que a gente deu aqui, para a gente visualizar como é que se importa para o Zotero. Opa, perdeu aqui. Como é que se importa para o Zotero a citação desse trabalho selecionado aqui. No caso, um artigo que a gente buscou lá na Cielo. Então, eu venho aqui, né, clico aqui no Save to Zotero, vai me abrir essa janelinha, eu seleciono a pasta que eu quero e vou lá e clico em Feito. Nisso, ele já exportou aqui para o Zotero, né, as informações aqui do tipo do item, o título, os autores, né? Ou seja, eu não precisei preencher manualmente cada um desses campos. Eles já apareceram aqui no momento em que eu
nessa janela aqui, eu cliquei em salvar para o Zotero. Uma possibilidade também que há de fazer essa exportação automática é a partir de algumas livrarias, entre elas a da Amazon, né? Então, eu selecionei um livro aqui, importante para a área de design, e quando esse livro ele é selecionado, aparece aqui a possibilidade de salvar, né, as informações da referência bibliográfica também para o Zotero. Então, se a gente clicar aqui e apontar aqui, né, a pasta que se quer salvar, né, então ele apresenta aqui a opção da pasta, e se a gente der um OK, ele passa a salvar, né, esse trabalho aqui, essas referências no Zotero, e ela automaticamente faz parte aqui, ó, do aplicativo Zotero. Então é um livro, né? Ele tem esse título, tem esses autores, enfim, né, todas as informações aqui oriundas da exportação das informações diretamente da Amazon. Então, na nossa biblioteca chamada teste, a gente tem, então, um artigo, né, duas referências bibliográficas, né? Um artigo e um livro. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas bibliotecas, né? Essa aqui é a minha biblioteca geral, eu tenho minha biblioteca própria para assuntos específicos, né? Enfim, a gente pode organizar a biblioteca de maneira semelhante, né? Uma lógica semelhante num sistema de pastas. Bom, e o que fazer, então, com essas informações? Tem duas maneiras aí da gente interagir com essas informações aqui devidamente armazenadas e organizadas. Uma é a partir das citações ao longo do texto. Existe uma opção aqui no Zotero de instalação de um add-on, né, que chama, diretamente para o Microsoft Word. Então, a gente tem aqui, né, uma opção aqui de Zotero, e aqui eu posso exportar bibliografia, exportar e adicionar e editar citações, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo uma frase, esta frase é de autoria do autor, eu posso entrar aqui em Add Citation, né? Ele vai me abrir aqui esse campo, onde eu vou poder aqui buscar que tipo qual é o autor que está citando aquela frase. Então, vou dizer que é do Lindwell, né, et al., né, que são vários autores. E aqui eu tenho a citação devidamente feita, certo? Então, eu posso citar diretamente os autores no momento em que eu estou redigindo o texto. E também tem uma opção interessante, que seria eu selecionar algumas das obras. Ó. Então, eu estou selecionando aqui, peguei da minha biblioteca particular, das minhas pesquisas, e estou aqui selecionando alguns livros, alguns artigos, e eu venho aqui, né, seleciono, clico com o botão direito, e vou pedir para ele criar a bibliografia a partir dos itens selecionados. Aqui eu seleciono o estilo da citação, então existem vários estilos. Eu vou escolher aqui o estilo ABNT, mas se eu estivesse escrevendo um texto para uma revista estrangeira, uma revista, eu precisaria ver que estilo que ela segue. Eu tenho como importar estilos novos, enfim. Então eu tenho essas opções aqui. E aqui o modo de saída, eu posso gerar citações, eu posso gerar bibliografia. Eu vou gerar bibliografia e copiar para a área de transferência. Eu poderia salvar como RTF, salvar como HTML, mas eu vou copiar para a área de transferência, que eu vou simplesmente colar esses trabalhos aqui, e ele já, quando eu dou um colar aqui nesse documento, ele é copiado para cá, né? Ele é colado aqui, já seguindo o formato ABNT, né, de citação. Tá?
salvo alguns errinhos, sempre tem alguma coisa, é bom a gente fazer sempre uma conferência aqui, até mesmo se as informações estão completas. Então, por exemplo, eu deletaria esse campo aqui, que ele não serve para muita coisa. De repente, eu preciso checar se na exportação para o Zotero ele carregou todas as informações. Então, esse autor aqui parece que não, as informações desse texto não foram totalmente carregadas. Mas, no geral, essa ferramenta ela permite uma automação desse processo. Então, isso, né, por exemplo, o livro do Capri do Norte, ele veio com as informações todas completinhas. O nome do livro e o nome da editora e o ano. Então, aqui, no caso, a gente não precisava fazer nenhum tipo, não precisaria fazer nenhum tipo de ajuste, né? E o trabalho é, com certeza, muito mais rápido e bem mais automatizado do que simplesmente a gente precisar entrar com todos os autores, né, autor por autor, e manualmente. Tá ok? Então, essas explicações aqui, esses exemplos dados, servem para a gente trabalhar, né, com uma ferramenta de gerenciamento de referências bibliográficas, além dessa interação que existe com um documento de editor de texto, né, o Office, Microsoft Office, por exemplo, para facilitar a nossa vida, tanto no trabalho de citação, quanto no formato de organização das referências bibliográficas.